Essa é a exposição Retratos da Sulanca, um projeto apoiado pela FENAB Municipal aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E nesse vídeo eu quero contar o porquê dessa exposição existir, quais os objetivos e o interesse em fazer uma curadoria com os fotógrafos e as fotógrafas da nossa cidade, né, Santa Cruz do Capibaribe. Eu trabalho já há muito tempo com moda, acompanhando várias produções de catálogos, enfim, e também venho nos últimos tempos conhecendo muitos talentos do pessoal da fotografia, né? Homens e mulheres que clicam e que lidam com esse mercado da moda em várias nuances, né? Tanto na produção da fotografia comercial e também nas suas vivências de fazer imagens autorais. Esses fotógrafos e fotógrafas têm talentos assim incríveis que, ao meu ver, precisavam de um espaço que fosse a vitrine dessa autoralidade. Dentro do contexto de moda, a gente acompanha que a indústria, né, no seu tempo super corrido, apertado, de uma produção industrializada voltada para a venda, o talento desses profissionais e dessas profissionais escorre, muitas vezes, nessa pressa, nessa funcionalidade de uma fotografia que atende a um objetivo estritamente de venda. Com a rede social, esses talentos também ficam muito descartáveis. E o sentimento que muitas dessas imagens pode ou tem a capacidade, a possibilidade de transmitir para as pessoas se perde nessa voracidade com que o fast fashion, com que a indústria da moda atravessa e atropela esses talentos. Então, acompanhando tudo isso, eu venho descobrindo, né, fazendo uma curadoria já há muito tempo, descobrindo os interesses, as falas, o que essas pessoas dizem sobre o mercado de moda, como elas lidam com todas essas cobranças, essas formas de trabalho. E eu senti esse interesse de criar uma exposição em que a gente pudesse colocar esses talentos em voga e também fazer refletir a respeito da fotografia como uma linguagem que atende primeiramente à arte, à expressão, a formas de se comunicar e de dizer dos mundos dessas pessoas para mais pessoas, e que essas mensagens pudessem chegar através de um conteúdo, não, através desse suporte que é a fotografia, né? Os conteúdos é o que eles vêm clicando, que elas vêm produzindo. E esse foi o principal objetivo, o principal interesse da exposição Retratos da Sulanca, fazer a gente ver a fotografia na nossa cidade, a fotografia do polo de confecções, para além da fotografia que atende à função comercial. E a gente entender que a apreciação, a contemplação das imagens, ela pode se dar sem a cobrança de que ela precisa ter uma função. Se ela não serve para vender, então para que ela serve, né? Esse entendimento é muito presente na visão do empresariado, na visão das pessoas mesmo, né? Nós, pessoas comuns. E a gente vai indo para esse lugar comum de ler e ter a fotografia somente como um objeto que exerce uma função e que, se ele perde essa função estrita de vender, ela não encontra a função de emocionar, ela não encontra... E tudo isso de forma muito despretensiosa, né? Porque, enfim, é muito de um fluxo, de uma fruição criativa dessas pessoas que pode e precisa encontrar esses espaços. E aí, essa exposição, ela quer isso, ela quer ser um suporte para essas imagens encontrarem os olhos de quem possa ver e se emocionar e conhecer histórias e entender os estilos fotográficos de cada profissional presente. Eu tenho nessa curadoria fotógrafos que trabalham com luzes mais densas, fotografias mais dramáticas, também fotógrafos e fotógrafas que trazem um conteúdo super diverso, com explosão de cores, e gostam disso.
a fotografia mais performática, o tipo de edição que esses e essas profissionais adotam, né, na hora de fazer a montagem. Então, tudo isso significa a gente observar e ter a nossa fotografia como um marco de arte, né, assinalando e demarcando um território onde os talentos eles servem a si mesmos pela arte e para a arte. E talvez a função disso se desenhe sozinha, se desenhe despretensiosamente, né? E ontem, no primeiro dia da exposição, a gente recebeu alunos e alunas das redes estaduais e municipais da nossa cidade, por isso até que eu estou um pouco sem voz, assim, um pouco rouco. E nas minhas falas eu procurei sempre trazer essa ideia de que a fotografia ela é uma mídia, um suporte, uma forma de linguagem e comunicação que pode emocionar tão quanto um filme, tão quanto uma peça de teatro, tão quanto uma performance artística, um cantor no palco. A fotografia é um suporte de comunicação e linguagem importantíssimo e que, dentro do nosso contexto de moda, precisa ganhar um valor que é outro além do comercial. A gente tem talentos incríveis nessa curadoria, a gente conseguiu colocar fotógrafos e fotógrafas muito talentosos e talentosas, de trabalhos muito sublimes, assim. A gente tem dentro da exposição uma instalação que é um painel de moodboard, onde foram colocadas, impressas em papel mesmo, sabe? Papel A4, as fotografias que passam pelo processo de recusa, de não aprovação dos clientes, por exemplo, né? Nesse painel, a gente quer fazer as pessoas da exposição refletirem como o olhar avaliador, ele provoca os profissionais a terem que lidar com essa emoção de produzir algo de muito valor para eles e para elas, e no contexto da relação com os clientes, essas imagens elas serem recusadas, não aprovadas, né? Porque não atende ao briefing do marketing, porque não atende à demanda comercial. E é claro que essa relação de aprovação e não aprovação e desaprovação acontece em todas as artes, mas dentro desse moodboard de fotos recusadas pela curadoria, a gente queria trazer essa vivência, assim, onde o fotógrafo precisa o tempo todo estar se desprendendo do que produziu, porque não serve ao interesse comercial. E isso é algo que quando eu estava falando para os estudantes, assim, e eles olhando as fotos, dizendo, nossa, mas essa está tão linda, como você ousou não trazer essa foto para a curadoria? Eles passam por esse processo difícil que é a escolha, e aí quando eu falo assim, mas isso é o que acontece também com os fotógrafos e fotógrafas na hora da aprovação da foto para o cliente. E aí eles dizem assim, nossa, isso acontece, né? Os estudantes falando isso. E provoca essas emoções de pensar quem somos nós, ou quem nós somos para poder avaliar e dizer que o trabalho do outro é bom ou ruim. Essa relação entre a obra, a arte e o que o fotógrafo ou a fotógrafa planejou para aquela imagem, executou, e o nosso olhar que classifica, né? Então, isso é longe de colocar um julgamento entre certo e errado em todas as partes, né? Quem produz, quem julga, mas colocar essa condição de se observar que essas relações, esses sentimentos entrelaçam essas pessoas o tempo todo. A gente fez isso como uma provocação, e a curadoria, quando traz exclusivamente, né, a grande maioria de imagens como imagens autorais, a curadoria escolhe as imagens que para o mercado são recusadas. E aí, como publicitário, isso me preocupa, porque a criatividade é o que nutre, né? O nutre e alimenta essas relações, inclusive no marketing, né? Lidar com as emoções, ter a fotografia como um objeto que provoque e estimule essas emoções, e que o nosso mercado está completamente desatento. O que se quer muito
É uma fotografia com fundo chapado, fundo branco, e dentro de padrões estéticos muito pré-estabelecidos e excludentes, né? Homens e mulheres modelos brancas, magras, enfim. E aí esses atravessamentos passam por esse contexto que a gente, através da exposição, buscou elucidar, buscou trazer luz, né? Para a gente compreender, para a gente sentir e para a gente perceber o que é que todo esse contexto tem, o que é que essas imagens nos provocam, quais os espaços que essas imagens precisam ocupar, tanto nesse suporte e exposição, como também no nosso cotidiano. É uma exposição que durou um tempo aí para ser feita e eu estou muito feliz com o resultado e é isso.